Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Fiscais da Natureza. Meu entrevistado de hoje é o Henrique Cury, ele é diretor executivo da empresa EcoQuest do Brasil, presidente da Quarindor, Departamento Nacional de Qualidade de Ar de Interiores da Abrava, que é a Associação Brasileira de Refrigeração, Ar-Condicionado, Ventilação e Aquecimento. Henrique, seja muito bem-vindo. Obrigado. Desde quando começou essa preocupação com o ar de interiores? Olha, no mundo começou na década de 70, quando as construções começaram a ser feitas totalmente fechadas, né? Então teve o embargo do petróleo e as construções começaram a ser feitas cada vez mais fechadas, cada vez com menos ventilação, né? Então nos países desenvolvidos essa preocupação começou na década de 70. No Brasil começou em 1998, com a morte do ministro das Comunicações, o Sérgio Mota, que ele morreu em decorrência de uma bactéria que veio do ar-condicionado, né, lá em Brasília. Então isso deu início aí a todo um movimento, né, que indo de encontro já a tendências americanas e europeias para melhorar e para legislar em relação à qualidade do ar de interiores. Uhum. Né? O que é a síndrome do edifício doente? A síndrome do edifício doente são o que acontece naqueles prédios mais antigos, que tem os dutos bem antigos. Isso é muito comum no centro de grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, onde não se faz manutenção nos dutos ou nos sistemas de ar-condicionado, sejam eles qualquer um deles, e isso gera um ar muito poluído dentro dos ambientes, né? Então, aquele ar viciado em que as pessoas se sentem mal, né? Quando o ar interior ele é muito carregado de poluentes, as pessoas se sentem mal, sentem cansadas, têm irritações, tudo isso, e existe um termo que vem do inglês, né, que é o Sick Building Syndrome, que é a síndrome dos edifícios doentes, que classifica esses prédios como doentes. São prédios efetivamente doentes devido à qualidade do ar de interiores. Deve ter alguns fatores também, né, além desses de iluminação, que hoje em dia é tudo mais pensado, né, do que antigamente. Tem muito prédio doente ainda em São Paulo? Sim. Tem muitos prédios que são considerados prédios, não só no centro. Mas existe, isso é uma realidade que acontece. São sistemas de ar-condicionados velhos, antigos, que não se faz nenhuma manutenção e não há nenhuma preocupação com a qualidade do ar de interior, né? A partir de quando teve essa preocupação em substituir os poluentes pelo ar saudável? Então, começou em 98, isso é uma crescente que vem, né, vem crescendo cada vez mais no mundo inteiro. O Brasil hoje, ainda mais pela posição econômica do país, tem se colocado aí, está se alinhando aos principais países desenvolvidos em relação às preocupações com a qualidade do ar. Estamos ainda bem atrás de países como Estados Unidos, Alemanha, o Canadá, que são os mesmos países nórdicos, que são países com tradições muito fortes na preocupação com a qualidade do ar. Às vezes, dentro do prédio, a qualidade do ar é pior do que fora? Sim. Isso é um dado muito interessante que é da Organização Mundial de Saúde. A OMS fala que muitas vezes a qualidade do ar interior de um edifício é de 5 a 10 vezes pior que o ar exterior, mesmo numa cidade como São Paulo, onde o ar exterior é bastante poluído, né? Ou seja, o ar tem um problema que a gente não consegue enxergar, né? A água, às vezes tem gosto, às vezes tem, enfim, tem cheiro, tem cor, exatamente. O ar, às vezes tem cheiro, mas muitas vezes você não consegue sentir o problema dele, né? Então, o Ibirapuera, por exemplo, que é um lugar cheio de verde, né? Muitas vezes o nível de poluição lá dentro, mesmo externo, é enorme, porque justamente por causa da natureza que está ao redor. E ambientes internos... Engana muito, né? O pessoal acha que porque está perto das árvores, está com ar super filtrado e não está. Como dá para saber se um ar-condicionado tem um problema?
o sistema de ar-condicionado eles têm que ter feito manutenção. Se não se faz manutenção no sistema de ar-condicionado, já é um problema. Isso já começa daí, entendeu? Depois são os problemas que se sentem no próprio usuário do sistema de ar, né? Seja aquele ar viciado, por exemplo, quando você não tem uma renovação correta de ar em escritórios, muitas pessoas que estão nesse sistema na parte da tarde se sentem cansadas. Quando aquele cansaço às 4, 5 da tarde é porque é o excesso de CO2. Não tem renovação de ar, as pessoas respiram, elas exalam o CO2, aquilo não fica lá e o CO2 gera cansaço, gera dor de cabeça, tudo isso. Por isso que o sistema de ar-condicionado, só a manutenção é importante, mas só ela não é importante. É importante também aí a captação de ar externo, outras tecnologias para manter o ar aí de uma maneira geral adequada. O ar-condicionado, ele é o grande causador, então, de uma má condição do ar no interior. Sim. É ele o vilão. Ele, exatamente. E a falta de ventilação, né? Mas é principalmente ele. Entendi. E a pessoa, ela sente que é o ar que está deixando isso pesado? Sim, pensa assim, quando você está na sua casa e o ar, de repente, no seu quarto está pesado, o que você faz? Eu só consigo, então, esse pesado que eu quero saber, eu só consigo aquele ar carregado, aquele cheiro mais úmido. O mais úmido, ou está com um cheiro esquisito, ou você sente aquele ar pesado. Você abre a janela, entra ar de fora e acabou o problema. Né? Quando você tem um sistema de ar-condicionado em prédios que são fechados, você não pode abrir a janela. Né? Ou seja, não se abre a janela. Então você tem que ter tecnologias ou metodologias para melhorar essa qualidade do ar sem abrir a janela. Seja mais ar externo, seja limpeza de duto, seja troca de filtro, seja outras tecnologias para melhorar a qualidade do ar, entendeu? E aí, para perceber se o ar-condicionado está ruim, precisa de um órgão específico ou qualquer um pode perceber assim? Então, são 3 os sistemas de ar-condicionado, né? O ar-condicionado central, é aquele que tem os difusores, né? Que tem aqueles vários difusores que insuflam o ar. O ar tipo split, que a maioria das pessoas tem, e o ar de janela, né? Existem normas, sim, para a qualidade do ar, mas muitas vezes as pessoas mesmo sentem que o ar está ruim. O que recomenda-se é, por exemplo, em aparelhos tipo split, no mínimo, uma vez por ano tem que se fazer manutenção, no mínimo, né? O ideal seria a cada 6 meses. Limpeza de filtro, manutenção interna do equipamento e tudo isso, né? Ou, além disso, usar tecnologias que você pode melhorar a qualidade do ar sem usar o ar externo. Existem hoje equipamentos em que você consegue tratar o ar junto com o ar-condicionado, né, eliminando os poluentes. Então você tem lá um ambiente, pessoas que fumam, o mesmo excesso de CO2 ou o mesmo CO, e você consegue colocar outras tecnologias junto com o ar-condicionado em que você vai brigar com esses poluentes dentro do ambiente, entendeu? A Raquel está dizendo aqui, as pessoas acabam se acostumando com o ar poluído da cidade de São Paulo, ou de grandes cidades, né? E quando vão para um lugar onde tem ar puro, sempre dizem que sentem falta do ar de poluição. Isso pode ser prejudicial na identificação da qualidade do ar interior? Olha, esse negócio de costume é real, né? É verdade. Se você pega uma pessoa de uma cidade que mora numa cidade, eu tenho vários amigos, principalmente estrangeiros, que vêm para cá e eles chegam em São Paulo e começam a espirrar, o nariz começa a escorrer, eles sentem na hora a poluição. Nós paulistanos, a gente está aqui, a gente vive aqui, né? Então para nós é uma coisa que quando a gente sai e volta a gente não nota muita diferença, né? A questão de percepção varia muito de pessoa a pessoa também, né? Eu acho que quanto mais a gente puder ter ar puro, melhor, sempre, né? Como que é possível tratar o ar para que ele fique mais próximo do natural? Porque até ar do lado de fora às vezes tá bem mais úmido, né? Usando tecnologias naturais que façam com que para que se reproduza o que a natureza faz, como o próprio hidroperóxido. Nunca usar cheirinhos ou fumacinhos, tudo isso são produtos químicos. Sempre quando você entra num ambiente e fala... Aqui até na TV tem um que a cada, 5 minutos solta um cheirinho. Isso é produto assim. químico. Então, quando você entra num lugar, esse cheiro tá bom. Por que o cheiro tá bom? Porque tem químico no lugar. Então se tem um cheiro ruim, por exemplo, nesse ambiente, você solta um cheiro bom, você vai encapsular o problema, o cheiro ruim, a molécula do cheiro ruim, com o cheiro bom. Então o problema vai continuar lá. Sempre por químico, então você não deixa de respirar químicos, né? Nós debatemos muito no nosso Departamento Nacional de Qualidade do Ar que esses aromatizadores aí, na verdade, eles pioram muito a qualidade do ar.
né? O ideal é um ar absolutamente sem cheiro, neutro, sem nada. Esse é o ideal, né? Ar-condicionado dentro do carro também faz mal à saúde? Faz mal à saúde. A gente ninguém presta atenção, né, em ar-condicionado de carro. Primeiro que o ideal seria fazer uma limpeza e troca, higienização do sistema de dutos do ar-condicionado do carro a cada 6 meses, mínimo. Sério? Sério. E ninguém faz. Ninguém faz. Pois é super importante. Eu estava conversando com uns cientistas da Dinamarca, da Universidade de Copenhague, que estudam qualidade do ar. Nenhum deles usa ar-condicionado no carro. Porque quando você tem ar-condicionado no carro e você pega o ar de fora, o asfalto solta micropartículas. Isso, quando inaladas, são partículas de 0,5 microns que vão direto para os alvéolos. Então, a dica é, sempre quando usar o ar-condicionado do carro, não usar naquele modo que capta o ar externo. Tem 2 modos do ar-condicionado. Ou você tem o mesmo ar dentro do carro, ou pegar o ar externo. É usar o que fica reciclando o ar e de vez em quando abrir a janela. E fazer manutenção é importante. Hoje, várias concessionárias, vários postos de gasolina oferecem um serviço de descontaminação do sistema de dutos do ar. Né? Porque, de novo, o ar a gente não consegue enxergar. Né? A gente não consegue, você não sabe o que você está respirando. Então, tem que se conscientizar e fazer esse tipo de manutenção, porque muitas vezes a gente está respirando... Quantas vezes a gente não pega aquele caminhão na nossa frente com a fumaça preta? Você imagina isso aí, você enxerga, e aquilo que você não enxerga, entendeu? Que é a fumaça mais clara. Então é importante sim fazer manutenção no carro. O Roberto está perguntando, todos esses aparelhos consomem muita energia. Já existe alguma opção que esse custo de esses aparelhos compense o custo ecológico? O governo está em cima disso, né? Ou seja, cada vez mais existe uma preocupação com a parte de energia, né? Se você pegar hoje o Green Building Council, ou mesmo o que mais se fala hoje em dia é sobre como melhorar a eficiência energética de tudo, seja de equipamentos, seja de processos, de tudo. Ou seja, é muito importante. Então, os fabricantes de ar-condicionado, sejam eles centrais, sejam eles split, não importa como, já estão todos aí se adaptando a normas, legislações em relação ao consumo. Entendeu? Hoje a gente está melhor que há um tempo atrás. Ainda não é o ideal, mas tem se melhorado. O governo hoje, existem algumas certificações que você certifica energeticamente o teu sistema de ar-condicionado, que é o tal do Procel. Né? Você pode ter nota de A até E. Né? Se a eficiência energética do teu sistema é muito boa, você tem nota A. Né? Se é muito ruim, você tem nota E. Então, quando você for comprar um aparelho, hoje já tem, mesmo os splits, tem lá o selo do Procel falando se é eficiência A, B, C, D ou E. Muito obrigada pela vinda. Obrigado. Quando você tiver mais informação, está convidado para voltar, tá bom? Pode deixar. Obrigada a vocês todos que participaram também aqui comigo. Robério sempre atuando aqui, ele está falando aqui em BH, estão tentando aprovar uma lei que proíbe servidores de hospitais andem de uniformes na rua. Muito bom. Um beijo para você, Robério. Obrigada aí pela participação. Raquel, Marcelo, Juliana, Bruna, Mark e quem esteve aí assistindo, mas ficou quietinho também. Um beijo para vocês e até semana que vem.